Então nós vamos receber. Diga assim comigo, eu vou receber a palavra. E coisas vão mudar na minha vida. Sabe, meu irmão, quando a gente decide abrir o nosso coração, quando a gente decide se expor à palavra de Deus, não tem como algumas coisas não mudarem na nossa vida. Então, aquela área que nós expomos a nossa mente à palavra de Deus, aquela área ela vai mudar. Por causa da minha decisão de crer, de agarrar o que a palavra de Deus diz. Amém? Então, hoje, eu estava pensando a respeito do que eu ia falar, né? E hoje, sobre os inimigos da nossa fé. E porque a gente escuta muito sobre fé, né? Nós somos um ministério da fé. Mas por que certas coisas não acontecem em nossa vida? Porque não estamos vivendo verdadeiramente a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque existem coisas que nos impedem de alcançar a nossa fé. Tem coisas que impedem a nossa fé, na verdade, de alcançar aquilo que estamos esperando e desejando. Amém? Então, o que é fé? Você pode abrir comigo em Hebreus 11. Diz o quê? Ora, a fé é a... Do que? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A minha versão diz assim: ora, a fé é a certeza do que havemos de receber e a prova daquilo que não podemos ver. Essa é a versão King James. Eu gosto dessa versão também. A fé é a certeza do que vamos receber. Ou seja, eu ainda não tenho, mas eu já creio que recebi. Eu ainda não estou vendo, mas eu já tenho pela fé. Então a fé é isso. Ela traz o futuro para o hoje. Você pode dizer isso comigo? A minha fé traz o meu futuro para o agora. Então, se eu creio que vai acontecer algo no meu futuro, no amanhã, então eu já posso ver agora, eu já posso agir como se eu já tivesse aquilo. Então, se eu digo, eu vou ser curada, eu vou ser... Não, meu irmão, eu já sou curado. Porque a fé é agora. Porque se eu sempre for jogando todo dia dizendo que um dia eu vou ser, quando é que vai acontecer? Não, eu já sou. A fé é já, a fé é agora. Então, a fé é a certeza do que eu ainda não tenho, mas eu já recebo. Quantos recebem coisas pela fé nessa noite? Amém? Então, Deus tinha fé na fé dele. Deus tinha fé no que saía da sua boca. Você pode abrir comigo ainda em Hebreus 11, no versículo 3. Diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Na versão King James diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por meio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não vemos. Ou seja, a palavra. Aquilo que saiu da boca de Deus foi o que criou o mundo. Então, tudo que existe foi Deus que criou através da boca dele. Mas Deus, quando ele criou todas as coisas, a gente vai ver daqui a pouco lá em Gênesis 1, você pode abrir comigo? Gênesis 1, Fabi, eu já sei, mas abra, porque quanto mais a gente se expõe à palavra, mais convicção vai chegando ao nosso coração, amém? Então a gente deve sempre ter essa disponibilidade no nosso coração. Quando a gente vem para a igreja, esse desejo de aprender, essa sede pelo conhecimento de Deus, que é o que vai nos libertar. Então, quando a gente senta e decide mesmo, rapaz, mesmo que eu já ouvi, eu vou abrir a Bíblia, eu vou entender mais uma vez, porque a palavra ela é viva. Então, o mesmo versículo, ele pode trazer esclarecimento para nós sobre muitas coisas. Amém? Então, Gênesis 1, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. No versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas noite. No versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Então, tudo que Deus criou foi dizendo, e disse, e disse, e disse. Então, quando Deus disse, meu irmão, Deus não teve dúvida, não. Ele disse porque ele sabia que ia acontecer aquilo que ele estava dizendo. Deus, quando abriu a boca e disse, haja luz, ele não ficou esperando para ver se ia dar certo. Ele já sabia que ia acontecer, porque ele tinha convicção.
Você entende? E eu quero te dizer uma coisa. Ah, mas esse aí era Deus. Quem sou eu? Você é filho de Deus. E se você é nascido de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que estava lá. Que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Então o Espírito de Deus estava lá. Onde mora o Espírito Santo hoje? Quando Jesus subiu, ele disse, eu vou, mas vai vir outro igual a mim. E ele habita dentro de mim e de você. Então o mesmo Espírito que estava com Deus lá no princípio, que criou todas as coisas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. O Espírito Santo. E esse Espírito Santo, meu irmão, quando ele veio habitar dentro de mim e de você, ele vivificou o meu espírito humano. Então, eu e Deus somos um. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Então, onde você vai, ao abrir a sua boca, tem poder saindo. Onde você vai, abrindo a sua boca, é um decreto. Você pode dizer comigo isso? As minhas palavras são decretos. Sabe, meu irmão, quando eu falo, aquilo tem que acontecer. Quando eu dou uma ordem a Satanás, ele tem que correr, ele tem que fugir, ele tem que sair. Por quê? Porque eu carrego o espírito de poder. Amém? Então ele disse e ouve. Deus falou com convicção e Jesus também. Você pode abrir comigo em Marcos 11. Marcos 11, 12. Diz assim. No dia seguinte, quando saíram da Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproveitando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, aí agora vamos lá para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Em outras versões diz, tende a fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, quando ele viu aquela figueira, que era uma figueira enganosa, né? Aquela figueira de longe parecia que tinha figos. Quando ele chegou perto, não tinha. Então era uma figueira problemática. Então ele disse, rapaz, eu vou te amaldiçoar e você vai secar agora. Quando Jesus falou, ele tinha convicção. Ele não disse assim, deixa eu falar com ela aqui, vamos ver se vai acontecer. Foi assim? Não. Ah, deixa eu fazer um teste para ver se vai dar certo. Não. Ele falou com convicção, porque ele sabia que ia acontecer. É tanto que no outro dia, quando eles estavam voltando, quando eles estavam passando, Pedro, lembrando, falou, mestre, aquela figueira, olha Jesus, ela secou mesmo. Quer dizer, ele só acreditou quando ele viu. Mas Jesus, ele não precisou ver para ele acreditar. Eu e você, meu irmão, a gente precisa ter essa vida aí. Essa fé que é a fé do tipo de Deus. A fé que fala com convicção. A fé do tipo de Deus, que é exatamente essa que Jesus está dizendo. Tende a fé do tipo de Deus. Que fé é essa? É a mesma que criou todas as coisas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja e houve. Essa fé que fala com convicção aquilo que está crendo. Você entende? Então Jesus chegou e disse assim, meu irmão, tende a fé do tipo de Deus. Tende a fé que crê com convicção. A fé que fala com certeza daquilo que está crendo. Não é com dúvida, não é um teste. Sabe? A vida com Deus não é um teste. Fé não é um teste. É uma convicção. Ah, vamos orar, né? Vai que não. Vai acontecer. Ah, mas se eu não orar, e se não acontecer? Pois nem ore, porque já está sem fé. A fé não tem si. A fé é uma certeza. Ah, eu estou crendo que eu já sou curada. E não sei o quê. Ah, mas e se? E se não, meu irmão? A fé é a certeza. A fé é a certeza. Agora, você precisa confessar segundo aquilo que a sua fé alcança. Então, vamos supor, se você crê vai fazer determinada cirurgia bem sucedida, glória a Deus, assim será. Então, declare, ore por isso. Agora, se você crê que não vai precisar de cirurgia, então comece a declarar e crer que você não vai precisar passar pelo procedimento. Mas você precisa sondar seu coração e começar a declarar segundo a sua fé. Não é na fé dos outros, não.
é crer naquilo que está na tua fé. Agora, nossa fé ela é como um músculo e ela precisa ser praticada. Cada vez mais, essa fé vai crescer. Amém? Então, na área que você pratica, na área que você exercita a sua fé, ela vai crescer. Amém? Aleluia. Então, Marcos 11, né, a gente leu. Então, algumas coisas, elas nos impedem de alcançar aquilo que estamos crendo, que são os inimigos da nossa fé. E o primeiro que eu coloquei aqui, assim, eu pensei em algumas coisas. E eu coloquei aquelas coisas que vinham no meu coração. E também porque eu tenho visto muito isso em nosso meio. Então, a primeira coisa é o complexo de inferioridade. É achar que Deus tem filhos prediletos. Não eu, mas comigo não vai acontecer. Vai acontecer com o pastor, né? Mas comigo não. Mas por quê? Deus não tem filhos prediletos. Olha, Deus abençoou fulano, Deus prosperou fulano, mas eu, quem sou eu? Ah, eu creio que fulano vai ter uma grande bênção, não sei o quê. Mas eu, não. Não, só saúde, já tá bom. Já orou por alguém falando assim, que Deus te abençoe, muito dinheiro no bolso, chegando, olha, só saúde, já basta. Já tá bom. Meu irmão, se você pegar seus exames lá, tudo ok, e for lá no banco para comprar um carro, aquele exame não vai comprar, precisa de dinheiro. Então dizer de que, só saúde, eu só preciso de saúde. Meu irmão, você precisa de dinheiro também. Então receba. Amém? Então creia, então se veja merecedor. Então esse complexo de inferioridade é aquela coisa da gente achar que não somos merecedores. Crenças de merecimento. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou filho do Deus vivo. Quem sou eu? Eu sou a filha do dono de todo ouro e toda prata. Essa é quem eu sou. Essa é quem você é. Você pode dizer comigo? Eu sou filha. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Você é herdeiro, meu irmão. Ontem estava falando com a pessoa, ela disse, só queria ser herdeiro. Eu disse, pois você é. O nosso Pai Celestial é dono de todo ouro e toda prata. Você é herdeiro. Então você é merecedor, você é filho merecedor. Então o complexo de inferioridade é achar que as outras pessoas conseguem, mas eu não. É achar que as outras pessoas têm direito, mas eu não. E a gente até contempla as bênçãos na vida da outra pessoa. Mas eu não acho que aquilo vai acontecer comigo. Por que não? Ontem lá em casa a gente conversando e eu falei, rapaz, pois se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. Vai acontecer comigo. Então a gente conhecia uma pessoa que ele era e é muito rico, mas estava fazendo muitas coisas erradas e muito rica. Eu falei, rapaz, se essa pessoa fazendo toda a safadeza no mundo conseguiu, você imagina a gente vivendo em santidade, vivendo em fé, fazendo a vontade de Deus, meu irmão, a gente também pode. Amém. Então não se sinta inferior, não se sinta menor, você é capaz, você é grande, você também pode. Você vai conseguir, vai alcançar, vai chegar. Porque eu sou filho. Diga, eu sou filho. Eu sou herdeiro. Aleluia, eu sou herdeira. E eu mereço. Você é merecedor. Amém? Então, se você tem complexo de inferioridade, se sente incapaz, se sente que não merece determinada coisa, começa a falar. Começa a falar. E começa a fazer pequenas coisas que vão te ajudar a elevar teu nível. De você começar a se ver como Deus te vê. Então eu me lembro quando eu comecei a trabalhar num determinado lugar e eu comecei a ser muito humilhada, né? Eu era a única mulher, era só homem e os meninos faziam de tudo comigo. No sentido de que tudo que dava errado era culpa minha. Eu era assistente comercial, quer dizer, tem uns vendedores na rua, na rota, e eles ligavam para mim resolver todo o problema no mundo. E eu já era crente. E eu comecei a me indignar com aquilo. Eu falei, isso tá errado. Ninguém vai mais pisar em mim, não. Eu não vou deixar. Comecei a me vestir como se eu fosse a dona da empresa. Ninguém estava entendendo. Eu no busão com um salto deste tamanho. Eu digo, é para confundir a cabeça do inimigo. Ninguém vai entender. E eu comecei a me manter numa postura de herdeira. Numa postura, sabe? Agora eu quero ver neguinho vir pra cima de mim com nada. E era salto, e era, sabe, cheirosa, e era coisa. Por quê? Porque eu precisava levar a minha autoestima. Eu precisava começar a me ver da maneira como Deus me vê. Eu ia, não vou usar não, minha sandália é melhor, não. Meu irmão, o nosso melhor é todo dia.
O nosso melhor a gente deve usar sempre. Você entende? Então, assim, começa a fazer uma análise. A gente gosta de comer na mesa, a gente sempre come na mesa, a gente sempre arruma a mesa. Às vezes dá vontade de não fazer porque é cansativo, mas a gente merece. Sabe, você merece. Então você precisa, nem que seja só você, arruma a mesa pra você se sentir, rapaz, eu mereço, é o melhor. Entendeu? Faz uma limpa lá na tua cozinha. Esses dias a gente fez uma limpa lá, eu digo, é tanta tralha, é tanta coisa que não, sabe, que só impede a gente. Não, eu quero o melhor. É isso que a gente deve se sentir merecedor. Às vezes eu falo, meu marido é caro demais, que às vezes eu quero dar uma coisa pra ele, não, isso daqui não, eu quero é tal, é só as coisas grandonas que ele quer. Por quê? Porque ele merece, né? Ele sabe que merece, né? Glória a Deus. Deus me deu um marido bem rico. Aleluia, glória a Deus. Então, João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito só para alguns. Foi isso? Não, só por mais bonito. Não, só para aqueles que têm pai rico. Não, aqueles que nasceram em berço de ouro. Foi para esses aí que Jesus morreu. Porque não é possível que uns têm mais sorte do que outros. Foi isso, é isso que está dizendo, João 3,16? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Quantos creem? Quantos creem em Jesus? Então ele morreu por você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa palavra vida eterna é também a palavra salvação. E essa palavra salvação, ela é do hebraico sozo. E essa palavra sozo significa cura, restauração, prosperidade, paz, shalom, tudo inteiro e nada quebrado. Então, salvação é um pacote completo. Não é só te livrar do inferno. Não é só te impedir de ir para o inferno, não. É viver o céu aqui na terra. O que é o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então, é isso que nós precisamos viver. Então, para que todo aquele que nele crê tenha o céu aqui na terra. Para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? É entrar em queda. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá se desgastando, mas tenha uma vida de abundância. A Bíblia diz que a luz do justo a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais, aleluia, até ser dia. Sabe, meu irmão, a tua luz vai brilhar cada vez mais. A tua vida vai melhorar cada vez mais. Ah, como é que você tá? Tô na batalha. Você não tá na batalha não, meu irmão, essa batalha já foi vencida. Então, crente verbiano não fala isso. Eu tava falando, crente verbiano, que eu digo assim, é que é da fé. Crente da fé não fala essas coisas não. Sabe que os inimigos da fé também, a gente vai ver já já. Coisas que a gente fala, que é ditado popular, que não é pra estar na sua boca não, meu irmão. Amém. A alegria de pobre dura pouco. Primeiro que você nem é pobre e nem sua alegria vai durar pouco. Amém? Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque o que a boca fala, o que o nosso coração tá cheio. Então, eu preciso falar certo, porque minha boca é perto do meu ouvido. Então, ele vai ouvir o que eu estou falando e vai entrar fé no meu coração. E se a fé está no meu coração, eu vou falar aquilo que eu creio. Então, é um ciclo. Eu falo, eu escuto, eu creio, eu falo e acontece. Amém? Aleluia. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não tem distinção. É para mim, é para você. Então, se aconteceu na vida do teu vizinho, se aconteceu na vida de alguém que você conhece, uma bênção, você também é merecedor. Então, o complexo de inferioridade é um dos inimigos da nossa fé. Amém? Quantos herdeiros, filhos de Deus, nós temos aqui? Ricos, prósperos, ousados. Aqui eu chamo as mulheres de milionários, porque é isso que nós somos. Aleluia, amém? Você é filho de um pai bom e um pai rico. Aleluia, amém? Então, a pessoa que ela tem complexo de inferioridade, ela acha que só a oração do pastor vai funcionar. Então, quantas vezes eu cheguei no Tomás, amor, ora aqui por mim, ele só ora você. Ora você. Você também tem fé, minha filha, abra sua boca e ore e fale.
Então, às vezes, os meninos têm alguma coisa, pai, tem remédio, não sei o quê. Já orou? Não, pois ora aqui. Ore você. Porque a sua fé também vai funcionar. Aquilo que sai da sua boca é a mesma fé. Olha, o mesmo espírito da fé habita em você. Habita em mim. Então vai acontecer. Então não é só a nossa oração. Ah, não, mas que se eu for no culto de oração e orar lá, vai funcionar. Amém, glória a Deus. Mas na sua casa, você orando também vai funcionar. É a mesma fé. Você pode dizer comigo? A mesma fé habita em mim. Deus, ele dispensou para cada um de nós uma medida de fé. Agora, cabe a nós se nós vamos aumentar essa fé ou não. Como um músculo, né? O pastor marombeiro aqui, ele pega muito peso, chega e fala, amor, pelo amor de Deus, para que isso tudo? Porque ele tem uma meta, ele quer alcançar um objetivo. E eu fico lá com meus pezinhos, na minha humildade. Mas se eu não aumentar a carga, vai mudar alguma coisa? Absolutamente nada, eu só vou ficar dolorida. Então eu preciso aumentar a carga cada vez mais, se eu quero crescer o músculo. Agora eu também posso ter o objetivo de querer só manter um bem-estar. E tá tudo bem. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a Bíblia diz que a luz do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais e mais e mais. Então eu preciso exercitar cada vez mais a minha fé, para que esse músculo cresça. Amém? Aleluia. Então, ele também acha que o seu pecado é maior do que todo mundo. Mas eu quero te dizer que em Colossenses 1, você pode abrir comigo? Colossenses 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Então ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos nossos pecados. Ele não está dizendo que é só uns. Ele não está dizendo que é só o mais bonito. Ele não está dizendo que é só os crentes A, os crentes B. Não, somos todos. Ele nos transportou e nos redimiu dos nossos pecados. Então você não é mais pecador do que outro, não. Então ele nos libertou a todos nós. Não é só uns e outros, não. Você entende? Então não existe maior pecador do que outro. Você entende? Ah, não, meu pecado é maior. Eu me sinto mais sujo. Eu não tenho... Não, meu irmão, pecado é pecado. Independente se é um pecadão, um pecadinho, pecado é pecado. Agora, se você se arrepende, pede perdão para Deus, aleluia, segue em frente. Mas não fica parado, estagnado. Às vezes a gente vê uma pessoa que decide se afastar e do nada decide se apartar e a gente chega para perguntar o que foi. Gente, é um pecado tão pequeno, uma coisa... Não é que é pequeno que eu digo, mas é uma coisa que todos nós podemos fazer. Ninguém é perfeito, a gente pode falhar, a gente pode cair, mas a gente se levanta. Se o diabo te para, meu irmão, na primeira topada, não precisa nem te derrubar. Se na topada tu já desistiu. Então não tem esse complexo de se sentir pior, porque quem traz a condenação é Satanás. Então o diabo, ele nos condena. Então ele vai trazer sempre na tua memória que você é um pecador, que você fez aquilo, que você fez aquilo outro. Aí você vai lembrar para ele, ei, Jesus já me redimiu. Eu já tenho a redenção e a remissão dos meus pecados. Amém? Então você não andando na prática, meu irmão, tá tudo certo. Agora, se você tá andando na prática do pecado, te arrepende, pede perdão e segue teu destino. Amém? Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, é aqueles que quiserem me ouvir, não é só uns e outros não. Então não tem essa distinção, não tem filhos prediletos. É quem quiser e quem ouvir. É quem quiser e quem obedecer que vai comer o melhor dessa terra. É apenas essa restrição. Não é só os pastores, é só os presbíteros, é só não sei quem. Não, você também pode. E aí eu lembro que uma pessoa chegou um dia e disse, Fabiana, acabei de ver um demônio ali, todo mundo tentando expulsar. Olha, se tu tivesse lá, tu tinha expulsado. Eu falei, e tu? Meu Deus, por que tu não expulsou? É a mesma coisa. O que faz a diferença na vida de uns e na vida de outros é a ousadia de fazer o que Deus quer. A convicção de fazer o que Deus já ordenou. Ó, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão...
Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome, abasta, meu irmão. Você já tem um nome que te dá toda a autoridade. Amém? Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e vamos ver o que vai dar. É assim que a Bíblia está dizendo? Não. É certo que se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia. Amém? Então por que não estamos fazendo isso? Amém. Aleluia. Amém? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Então, complexo de inferioridade. Outra coisa que é inimigo da nossa fé é a ignorância. Como assim? A falta de conhecimento na palavra. Em Oséias 4:6 diz, meu povo perece por falta de... Então, quando nós não conhecemos o que a Bíblia diz acerca de alguma coisa, meu irmão, eu vou perecer. Então, se eu chegar um profeta agora, eis que eu te digo, Deus vai te dar um câncer. Aí você vai receber isso aí? Não, porque tem gente que está recebendo tudo que é profetada no mundo. Mas só minha irmã, irmão e minha irmã, a gente tem um parâmetro. A Bíblia diz, ei, julgue as profecias. Não é o profeta não julgue os irmãos. Julgue a profecia. Então, se eu escuto alguma coisa, eu vou pegar a minha Bíblia e eu vou fazer um parâmetro. Esse aqui é o que vai me definir se aquilo vem de Deus ou não. Ninguém vai inventar nada, não existe nada novo não. Tudo tá aqui. Então, se aquela pessoa vem falar algo, ou você escuta algo que não condiz com a palavra, não recebe. Então isso é um inimigo da nossa fé, a falta de conhecimento. Chega uma informação externa para nós, todo mundo vai morrer do coronavírus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus já me libertou. Jesus já me sarou, Jesus já me curou. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então a gente pega e rebate com a palavra. Quando Satanás levou Jesus lá pro deserto, e ele começou, não é tu que é não sei o quê, porque não está escrito? Jesus rebateu ele, está escrito. Jesus rebateu ele com o que estava escrito também. É ou não é? Então por que nós estamos rebatendo? Então por que nós estamos rebatendo as informações que vêm do inferno? Sabe que tem informações que vêm do inferno para tirar a nossa paz. Que é um WhatsApp que Satanás enviou. E todo dia o diabo manda um WhatsAppzinho pra nós. Mas a gente tá abrindo, dando atenção. Não, meu irmão, só deleta. Só deleta. Responde com a palavra. Se for responder, responde com a palavra. Mas não acata. Não agarra. Amém? Aleluia. Falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre cura. Para me andar em saúde. Eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Para me andar em provisão. Então o que a Bíblia fala de dinheiro? O que Deus pensa sobre isso? Na redenção, Ele trouxe para nós a provisão também. Você entende? Então tudo que você precisa, meu irmão, você já tem. Mas eu não sei daquele versículo. Você sabe, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Pronto, fica com isso. É isso que vai fazer a diferença. Não é o tanto de Bíblia que eu sei, que eu já li a Bíblia cabo a rabo, 1000 vezes. 300 vezes eu já li. Sim, mas o que fez diferença na tua vida? Porque o rema, o que é a palavra rema? A palavra revelada, a palavra vivida, a palavra falada. Rapaz, quando vier a falta, o que eu vou falar? O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Paizinho, eu posso descansar e eu posso confiar. Aleluia. Vamos abrir em Salmos? Sabe que se você não sabe o que orar, você pode abrir a sua Bíblia e você pode pegar ela a respeito de uma circunstância. Tá, vai passando uma falta, então você vai pegar a sua Bíblia e você vai começar. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para as águas de descanso. Refrigera a minha alma. Quantos estão precisando de refrigério? Receba. Pai, obrigada. Porque você refrigera a minha alma. Você é um bom pastor. Você me leva junto às águas de descanso. Fabi, eu não sei orar. Tá aprendendo agora. A gente não ora assim, Ai, Senhor, eu te peço. Manda provisão. Ele já mandou. A gente só agradece, a gente chama. Mas é desse jeito aqui. Pai, obrigado, porque você é o meu pastor e nada me falta.
O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe, meu irmão, eu me lembro muito bem daquele dia que eu quase morri, naquele pós-parto, aquela loucura. E eu achei que eu ia morrer, tudo ficou preto, tudo escuro. Quando eu olhei aquela enfermeira assustada, e sangue, hemorragia, eu não conseguia lembrar de muita coisa, eu só falava, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda. E depois, quando eu estava mais tranquila, eu ficava pensando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu andei pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É assim, meu irmão, é essa vida que a gente deve viver. Porque é muito fácil a gente se render diante das circunstâncias. Mas Deus não nos chama para viver uma vida fácil. Ele nos chama para viver uma vida extraordinária. Quantos aqui querem viver uma vida extraordinária? Então tem atitudes extraordinárias. E o que é isso? É sair da rota. É fazer diferente do curso natural. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então é isso. Eu preciso conhecer o que a palavra fala sobre família, salvação, paz. 2 Pedro 1:3, era aquilo que eu estava falando, né? Ele diz assim, seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento, visto que seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Meu irmão, a gente precisa ter pleno conhecimento de tudo que Jesus conquistou. Ele já nos concedeu tudo o que precisamos. Sabe, você precisa de alguma coisa? Está disponível, pega. Ele já nos concedeu. Amém? Então já é nosso. Então a falta de conhecimento, a ignorância me faz perecer. Então se eu não sei, rapaz, eu estou passando por uma circunstância. E eu aceito aquilo ali como se fosse Deus que quis. Ah, essa enfermidade foi Deus que quis, então eu vou só aceitar. Porque se é Deus que quer essa enfermidade, quem sou eu? Então, se você acredita que é Deus, não ore não, só aceite. Não é Deus, meu irmão. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim e para você. É o que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se não é nem bom, nem perfeito, nem agradável, chuta que é laço. Não aceita. Mas eu e você precisamos conhecer a palavra. É por isso que, em nome de Jesus, nós vamos ter o rema aqui ano que vem. E eu digo uma coisa para você, não é fácil. Não é fácil a gente estabelecer o rema aqui. Mas eu desejo, eu creio e vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu desejo que você tenha uma vida plena. Eu e o pastor Tomás. É um desejo ardente que eu e você, meu irmão, a gente viva uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque o conhecimento da palavra faz isso com a gente. Então, quanto mais eu conheço o caráter de Deus... Olha, teve uma matéria aqui, eu não me lembro, se chama Caráter de Deus, é o nome da matéria. Aquela matéria, eu saí assim, eu ficava tão... Parece que eu estava flutuando. Porque eu ouvi minha vida inteira. Ah, olha, castigo de Deus. Ah, Deus vai te castigar. Ah, não sei o que, não sei o que. Deus não castiga. Deus não castiga, simplesmente. Aí a gente entende, a gente aprende, mostra no A, no B, o porquê que Deus não castiga, que Deus é bom. Você acha que sua vida não vai mudar a partir daquele momento? Claro que vai. Então, rapaz, não foi Deus não. Deus é bom, Deus tem uma vida boa pra mim. E muda a nossa vida por causa do conhecimento da palavra. Tem uma matéria só sobre oração. A gente vai aprender como orar certo. Então, meu irmão, se eu aprendo como orar certo, os resultados vão fluir na minha vida, não é? Então, à medida que eu tenho conhecimento, a minha fé vai tendo resultados. Amém? Terceira coisa que é um inimigo da minha fé, rancor. Falta de perdão. A fé opera pelo amor. Então, eu trouxe esse livro aqui, do Kenneth Hagin. Para quem não sabe, Kenneth Hagin é aquele na qual temos toda a base doutrinária do Ministério Verbo da Vida, veio dos ensinamentos de Kenneth Hagin, das revelações que ele teve da palavra de Deus. Então temos esse livro, A Fé que Opera pelo Amor. Eu já li esse livro várias vezes. E às vezes eu abro, leio um capítulozinho, às vezes eu abro, leio só uma coisinha, mas eu sempre deixo ele perto de mim. E tem uma página que eu gostaria de ler para vocês. Gálatas 5, no versículo 6.
Porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, a fé que opera pelo amor. A maioria das pessoas envolvidas com a mensagem da fé hoje não está errando em suas confissões. Elas não estão errando em saber o que a palavra de Deus diz. Elas não estão errando em acreditar na palavra. Mas elas estão errando por não saberem como andar em amor. Então, se eu não ando em amor, eu posso orar 40 vezes. Eu me lembro de uma vez que a gente tinha discutido alguma coisa e ficou por isso mesmo. E eu com aquela rancorzinho, né? Aquela rancinha do meu marido, fiquei. E eu também nem fui atrás dele, porque ele que lute que vem atrás de mim. Isso era o que eu tava pensando. Beleza, e vivi minha vida, indiferente, fui, passou, acho que foi de manhã, quando foi de noite fui orar. Eu senti aquele freio tão grande. Tipo assim, não tá nem subindo nem no teto essa oração. Vai lá pedir perdão pro seu marido. Ele que venha, eu não vou pedir perdão pra ele não. Vá pedir perdão pro seu marido. Vou lá. Só fiquei, desculpa. Sabe, meu irmão, não adianta. Como é que eu não tô bem na horizontal? Como é que eu vou estar bem na vertical? Como é que se eu não tô bem com meu irmão, como é que eu vou estar bem com Deus? Você entende? Então a gente precisa manter bons relacionamentos, a gente precisa andar em amor. Amém? Então somos o povo da fé, mas também somos o povo do amor. Esse era o desejo do pastor Bud. Ele sempre falava, nós somos o povo da fé e do amor. Porque não adianta só, eu posso declarar, posso falar, posso crer, posso falar tudo que eu quiser. Mas se eu não andar em amor, eu posso orar por todos os da ação do mal, mas se eu tratar eles mal, o que vai adiantar? Seus crentes chatos. Sabe quando eles chegaram aqui, era de manhã aqui, ó, um monte de garrafa de cerveja na porta da igreja, era sacolão de lixo na porta da igreja. E se a gente fosse lá fazer confusão? Porque a delegada que mora em mim, ela fica gritando, querendo lá. Mas sabe, a gente tirava na humildadezinha, conversava numa boa. Então eu pedi para tirar o carro que estava aqui na porta. Oi, tudo bem? Boa noite. Ei, será que tinha como? Sabe, gentileza é andar em amor. Então nós somos esse povo sim, que anda em gentileza, que anda em amor. Amém? Então não adianta nada a gente andar em fé e não andar em amor, porque não vai acontecer. E tem outra que eu também queria ler aqui. Leiam, viu? Ler é muito bom. Diz assim: o tipo de amor de que falo pegará a palavra na sua boca e sua fé e transformará ambas em um rolo compressor para Deus. Nada poderá se interpor no seu caminho, absolutamente nada. Se você andar em fé e em amor, você rolará por cima dos obstáculos. Se o diabo se colocar no seu caminho, você ligará o amor e passará por cima dele, louvando a Jesus enquanto isso. E você começará a ver as coisas acontecerem. É Satanás te falando uma coisa, você andando em amor. É uma pessoa te tratando mal e você abençoando a vida dela. É aquela pessoa te ignorando e você amando. É você passando por cima de Satanás, é desse jeito aí. Não é aquela coisa, não sei o que, Deus vai se vingar de não sei o que. Não, meu irmão. Esse sentimento não vem de Deus, esse negócio de vingança, de não sei o que. Cada um colhe o que planta. Sabe, a colheita é de cada um. Não cabe a você desejar sentimento de vingança. Não, tira isso do teu coração. Perdoa, libera e deixa a tua fé fluir. Amém? Aleluia. A nossa fé é um rolo compressor. A fé e o amor. Meu irmão, nós somos uma igreja do amor, nós somos uma igreja da fé. É isso que a gente nutre sempre aqui. Esse é o nosso coração, meu e do Tomás. Você nunca vai ver a gente destratando ninguém. Você não vai ver uma pessoa chegar aqui e insultar. Quantos insultos a gente já levou? Quanto carão a gente já pegou na cara? Quantas ingratidões a gente já ouviu de pessoas? Mas nem por isso a gente vai deixar de andar em amor. Mas nem por isso. É isso que o diabo quer, meu irmão. Colocar uma semente do mal no teu coração. Mas ele já perdeu. Diga comigo, eu ando em amor. Aleluia. Então Jesus operou milagres tendo compaixão. Todas as pessoas que Jesus curou, ele tinha compaixão. Então aquela mulher do fluxo de sangue, que a gente vai ver já sobre ela, mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, então ele sentiu um repuxado aqui na roupa dele, ele não falou,
Quem é que tá puxando minha roupa? Foi assim? Quem é essa abençoada que tá tentando arrancar minhas roupas aqui no meio do povo? Foi isso? Aí os discípulos, Jesus, pelo amor de Deus, você não tá vendo que tem um monte de gente aqui? Vamos embora, moço. Não, alguém me tocou. Essa pessoa vai se ver comigo que tá tentando arrancar minhas roupas aqui no meio do povo. Foi isso? Não foi isso, não. Ele percebeu um toque diferente. Porque ele era sensível. Ele tinha sensibilidade. Ele olhou para aquela mulher, ele teve compaixão dela. Fluía dele, meu irmão. A compaixão fluía dele. E Jesus, ele teve compaixão do paralítico, levantou. Ele teve compaixão do surdo, escutou. Teve compaixão do cego e viu. Porque a fé opera pelo amor. Então eu e você precisamos andar em amor. Amém? Em Salmo 133 diz, na unidade Deus ordena as bênçãos. Está faltando unidade. Onde está faltando unidade? Começa a observar. Eu me lembro quando assim que a gente casou, a gente decidiu sempre ia comer na mesa. E às vezes eu estava chateada, como uma menina birrenta, eu não queria ir. Eu colocava a mesa, arrumava tudo e saía. Não vou comer agora não, podem ir comer. Então, você vai vir sim. Você vai comer na mesa. Haja o que houver, nós vamos sentar junto como uma família e nós vamos comer junto. Nem que tu venha emburrada, mas tu vai sentar aqui. E sabe, meu irmão, por quê? Porque a gente precisa nutrir essa unidade. Você entende? Não adianta um falar A, um falar B, lá em casa os problemas de todo mundo é problema meu. O problema de um é do outro, todo mundo se envolve na vida de todo mundo, é tudo aberto. Né, Neuzinho? Neuzinho tá lá e sabe, os problemas é na mesa, joga tudo. Às vezes pode parecer pequeno para um, mas não é. Por quê? É na unidade que Deus ordena a bênção. E Deus vai ordenar a bênção. Amém? E aqui na igreja também. Aqui na igreja a gente sempre fala. A gente não nutre fofoca de um falar mal do outro e vir falar e semear a contenda. Não, não existe isso aqui. Tudo é esclarecido. Amém? Ah, será que fulano olhou com cara torta? Não, ninguém olha com cara torta, não. Mas a cultura é diferente. Então eu não posso achar que vocês não estão me amando porque vocês são diferentes de mim. É a cultura, então eu entendo. Então eu continuo amando. Mas ficar achando que ninguém se importa, ninguém fala comigo. Não, meu irmão, vamos viver na vida. Vai fazendo de doido e vai dando tudo certo. Porque às vezes a gente se importa com coisas tão pequenas. Não, meu irmão, avança, cresce, corre. Deixa o que ficou para trás. A Bíblia fala sobre uma corrida como um atleta. Uma pessoa para correr uma meia maratona, ela não pode andar com a mochila. É um short tão curtinho, tão fininho, né? Por quê? Porque não pode carregar peso, porque atrapalha. Então, às vezes, esses pesos estão nos atrapalhando. Esses rancorzinhos, essas coisinhas. Amém? Vamos recapitular. Quais são os inimigos da fé que eu falei? Complexo de inferioridade, se achar que não é capaz, se achar menor. 2, ignorância. 3, rancor, falta de amor, né? E o 4, boca fechada. Sabe, boca fechada não entra mosquito, mas também não vê milagre. Então, a gente tem que abrir a nossa boca e falar a palavra. Amém? Como a gente leu em Marcos 11, 23, Jesus disse, se alguém disser a esse monte, não é se alguém ficar olhando para o monte e fazer uma grande telepatia e imaginar que ele... Não, é se alguém disser com fé no seu coração e não duvidar. Amém? Outra coisa, quando Deus criou o mundo, Ele criou falando. A Bíblia também fala que morte e vida estão no poder da... Morte e vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quantos querem comer os bons frutos da palavra? No poder da sua língua. Então, vamos começar a falar a palavra. Amém? Aleluia. Então, a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, no versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Você acha que foi a veste de Jesus que curou ela? Sim ou não? Por que não? Porque várias pessoas já tinham tocado e não foram curadas coisa nenhuma. É o que ela disse. Quanto mais ela dizia, mais fé entrava no coração dela. Então ela dizia.
ela ouviu falar que Jesus curava. Então, cada vez que ela foi ouvindo, aquilo fé foi chegando no coração dela. Porque até então, meu irmão, ela só tinha recebido relatório negativo. Ela tentou de tudo, pagou todo o médico no mundo, gastou todo o dinheiro dela. 12 anos tentando resolver aquele problema. Ou seja, era Jesus ou era Jesus. Então, quanto mais ela ouviu, mais fé foi chegando no coração dela. Ela disse, pois eu vou tocar na veste dele. Por que ela disse isso? Porque ela não queria que Jesus fosse até ela, porque ela era impura, segundo aquela cultura ali. Não é verdade? Então, mas ela não deixou com que o complexo de inferioridade, se sentir menor, se sentir impura, se sentir incapaz, se sentir menor, pequena, impedisse ela de alcançar. Não, ela não parou ali, não. Ela disse assim, não, rapaz, mas eu vou dar um jeito. Tem que haver um jeito de isso acontecer. Tem que haver um jeito de eu ser curada, porque ele é a minha resposta que eu preciso. Então, mesmo ele não podendo vir até a minha casa, eu vou tocar só na veste dele, não precisa muita coisa, não. Você entende? Teve uma pessoa que chegou e disse assim, ó, Jesus, o centurião. E aí o centurião disse, Jesus, diz daí se você disser uma palavra. E aconteceu, porque era segundo a fé dele. Então, qual é a tua fé? Começa a falar aquilo que você está crendo. Amém? Então ela dizia, então o que fez o milagre acontecer foi o que estava saindo da boca dela, que foi enchendo o coração dela de fé. Ela dizia, se eu apenas tocar, serei curada. E Jesus, diante de Lázaro, o que foi que ele fez? Já havia 3 dias, para finalizar, vou finalizar com isso. Já havia 3 dias que Lázaro tinha morrido. Não foi? Todo mundo sabe, né, essa história? Já havia 3 dias que Lázaro tinha morrido. E ele estava ali. Chegou ali, todo mundo aperreado. E Jesus, onde é que você estava para resolver esse problema aqui, rapaz? Aquelas pessoas, elas tinham fé. Aquelas pessoas, elas sabiam que Jesus era a solução. E Jesus, ele podia só estralar os dedos. Ele podia ir lá bater na pedra. Ele podia ir lá pegar Lázaro pelo colo. Ei, meu irmão, te levanta aí. Mas ele diz, Lázaro, vem. Lázaro, vem para fora. Vem. Não é na força do nosso braço. É pela fé. Na minha boca. A fé que está no meu coração, saindo da minha boca. Lázaro, vem. Bora, amigo, te levanta dessa tumba bem aí. Que já está fedendo, mas eu cheguei para resolver esse problema. Vem, Lázaro. Não foi? Ou Jesus teve que ir lá fazer uma grande maracutaia para Lázaro levantar? Não, ele teve que acender umas velhinhas, não foi não? É pela fé, meu irmão. É pela fé. É certo que Deus tem as suas estratégias também. Mas tudo é pela fé. É certo que Jesus teve que pegar lá também um cuspezinho, um negócio, botar. Mas foi pela fé. Amém? Você pode ficar de pé?